Olá, amigo internauta, mais uma vez nós estamos aqui para falar sobre a reta final do Campeonato Brasileiro. No domingo parecia que o Corinthians ia ser o campeão, mas aí o Bernardo, aos 45 minutos do segundo tempo, garantiu a vitória do Vasco e colocou o Cruz de Malta novamente na luta contra o título. Que loucura, hein? Essa competição que foi emocionante, está sendo emocionante do início e até o fim, não é isso? Vou contar uma coisa para vocês, se o prêmio fosse melhor roteiro, se a gente estivesse falando do Oscar e não do Campeonato Brasileiro, eu acho que o Vasco já merecia ganhar, porque é um time que está jogando duas competições, que teve um técnico que teve um problema de AVC, como foi com o Ricardo Gomes, e chegar, por exemplo, né, tava tudo pronto para a festa do Corinthians, né, ali, todo mundo esperando realmente, e o Bernardo vai e faz aquele gol no finalzinho para jogar água no chope da torcida do Corinthians. Realmente, se fosse para ser já melhor roteiro, era do Vasco. Interessante que o Corinthians já estava, o torcedor do Corinthians já estava soltando fogos, né? Quando terminou o jogo, aí os jogadores do Corinthians ficaram esperando no gramado, de repente sai aquele gol. Fiquei imaginando assim, como é que fica a cabeça do jogador, né? Sabendo que o título poderia ter sido decidido, mas de repente ele vai ter que jogar com o Palmeiras. E tudo pode acontecer num Corinthians e Palmeiras. Você imaginou se o Corinthians perde exatamente para o Palmeiras o título e o Vasco ganha em cima do Flamengo? Ganhe do Flamengo o título, né? Eu acho emoção. Que vai ser demais. E tem uma coisa, né, Carlos, que, por exemplo, o Palmeiras ele teve uma temporada que foi um desastre. A gente tem que dizer isso. Ele conseguiu escapar do rebaixamento e tal, mas não foi aquele Palmeiras que costuma ser. Teve o Filipão, teve muitas brigas, teve a história do Kleber. Então, se de repente basta para o Palmeiras, para a torcida do Palmeiras vencer esse jogo e tirar o título do Corinthians, para que eles tenham conquistado a temporada. Vai valer, eu acho que para muitos palmeirenses, a gente pode até, sei lá, entrevistar e ver, vai ser como se tivesse conquistado o próprio Campeonato Brasileiro para eles. Eu acho que eles fizeram o teste com o São Paulo, foi né? O que aconteceu com o São Paulo, porque para o Palmeiras jogar contra Santos, São Paulo e Corinthians, o sonho desse time é não deixar essas equipes participar da Copa Libertadores. Não interessa se o São Paulo vai se ganhar do Palmeiras, vai para a Libertadores. O torcedor do Palmeiras não quer isso. E o time sabe que se ele não ganhar, os jogadores sabem que se não ganhar vão ser cobrados. E é isso que está acontecendo com o Palmeiras. Você imagine a cobrança e a alegria do torcedor do Palmeiras se o Palmeiras ganhar do Corinthians. Mesmo que o Vasco da Gama perca lá para o Flamengo, ou empate. Mas para o palmeirense está na cabeça dele que tem que tirar o título do Corinthians. E isso é importante. Você imagina que um outro jogo, né, que eu venho falando isso sempre, né? Atlético Mineiro e Cruzeiro. Você imagina uma vitória do Atlético em cima do Cruzeiro e rebaixando o Cruzeiro. Uhum. Para a história, vai entrar isso pode ser histórico. O Curitiba rebaixando o Atlético Paranaense. Então tudo isso aí. E o Flamengo tirando o título do Vasco também. Isso. Finalmente, assim, eu acho que essa história de botar os clássicos regionais, que foi um clamor da imprensa, né, Carlos? A gente falou muito disso e a imprensa nacional botou isso em pauta. Acabou com o problema da mala branca, entendeu? Que nos anos anteriores, por exemplo, no título de 2009, o Corinthians fez corpo mole, como não estava disputando o título para o Flamengo, entendeu? Para evitar que o São Paulo fosse campeão. Então acabou essa história. Agora o time tem que entrar, tem que jogar e tem que ganhar. E no caso, por exemplo, do Cruzeiro e do Atlético, tem até uma situação interessante. Se não me falha a memória, foi o campeonato de 2009, em que o Atlético Mineiro ficou lá em cima todo o tempo na zona de Libertadores, e na última rodada ele sai e o Cruzeiro entra. Começaram de flanelinha. Então será que dessa vez o flanelinha vai ser o Cruzeiro, né? Aliás, o Atlético Mineiro passou praticamente todo o campeonato na zona de rebaixamento, saiu uma rodada de antecedência e pode mandar para lá o Cruzeiro. Mandar para a segunda divisão, né? Que seria triste aí para o torcedor do Cruzeiro. Agora, acho que quem vive uma situação parecida nessa temporada é o Botafogo. Botafogo é o quê? É o golfinho do campeonato. Ele sobe do campeonato. Ele sobe, faz uma gracinha e desceu de vez. Aliás, ele subiu várias vezes. E eu venho desde o começo do campeonato, no meio, quando virou o Botafogo brigando lá em cima, eu falando, gente, Botafogo não tem time para ser campeão. O lugar do Botafogo é ali no meio da tabela, de 8º a 10º. E para ele ficar em 10º não está difícil. Basta o Santos ganhar do São Paulo, que não é difícil, e basta o Fluminense ganhar do Botafogo, para o Botafogo ficar em 10º lugar no campeonato, para quem estava outro dia brigando pela ponta da tabela. Pois é, e eu também cheguei a escrever isso na coluna de domingo, que assim, o Botafogo ele tem um elenco razoável.
Aliás, ele tem um time razoável, mas não tem um elenco. Não tem elenco, esse é o problema. Você machuca, por exemplo, o Elkson, machuca o Louco Abreu, acabou o time, entendeu? Agora já teve até o Caio lá brigando com o treinador, dando tapa no treinador, já foi afastado também, né? Então o ambiente está totalmente conturbado. Eu acho que o Botafogo cometeu o maior erro da história do futebol, que foi tirar o Caio Júnior faltando 3 rodadas para terminar o campeonato. Já que está ruim com ele, pior sem ele. Pior sem um técnico. Então a situação ficou muito difícil. E eu acho que até, Carlos e Lorena, que deu para limpar um pouco também o filme do próprio Joel Santana, né? Porque você vê, se o time não conseguia de repente desenvolver todo aquele futebol, mostrou que não é culpa do treinador. O Joel é um bom treinador, a gente conhece a história dele, fez um bom trabalho no Bahia, conseguiu livrar o Bahia do rebaixamento. Então, e o Caio Júnior levou esse time, e realmente foi um papelão realmente da diretoria do Botafogo mandar o treinador embora, e colaborou ainda mais para piorar a fama também do Caio Júnior, que tem fama de um cara que consegue levar o time e fazer uma boa competição, mas na hora H, na hora da Libertadores, ele vacila. Quando tem que decidir, ele realmente não consegue decidir. E aí a gente tem, então, na próxima semana aí grandes clássicos, a reta final do Brasileirão. Acho que nessa temporada merece ser essa decisão na última rodada mesmo, que é para deixar o torcedor aí mais emocionante. Tem muita gente que não vai conseguir dormir até lá. O Vasco ainda tem a Sul-Americana na quarta-feira. Vai jogar praticamente completo. Eu acho que está correto. Você vai jogar. Se de repente tiver um problema de contusão, isso é do futebol. Tanto o jogador pode contusir até com 5 minutos, 2 minutos de jogo no clássico. Então vai para decidir, já que vai para decidir, Praga tem que ganhar. Esse time não é fácil de ganhar dele, a Universidade de Chile, né, o Laú. Não vai ser fácil, não perde em casa, está invicto há um bocado de tempo e o Vasco vai ter muito trabalho. É aquela faca de 2 gumes, pode se dar bem, né, com uma vitória lá vai dar muito ânimo, ou um empate de 0-0, né? Não, um empate de 2-2, digo, pode classificar o time para a próxima fase, porém, se der uma zebra lá de machucar um jogador ou 2 também, aí se complica para o jogo final contra o Vasco. Agora o Vasco assim, tem feito já um campeonato tão bonito, né? A gente acha que a gente tem que tirar o chapéu. Ontem, porque aquele momento daquele gol, os 45 do Bernard, ele parou, não sei se vocês perceberam, ele foi comemorar e foi diferente por exemplo, geralmente o jogador ele tem aquela explosão, aquela alegria, aquela coisa. O cara começou a chorar mesmo, porque ele não estava acreditando no que tinha feito. Foi incrível, cara. Aquilo, que entrou também no segundo tempo, acabou fazendo o gol, né? Então acho que foi muito interessante essa vitória. E que golaço do Fred também, né? O Fred tá numa fase que... Fred, ele é sensacional, ele é fora de série. Aquele lançamento, aquela matada dele, muito bom. Golaço. Acho que o Fluminense também, ele conseguiu se reerguer legal aí no campeonato. O Fluminense, ele começou um ano que tinha tudo para ser um ano brilhante, não foi bem na Libertadores, teve aquela crise com a saída do Muricy Ramalho, que disse que o clube tinha rato, que não sei o que e tal. Então chegou o Abel, trouxe o Rafael Sobis, deu uma mudadinha ali no elenco. O elenco, eu acho que até que se o Abel talvez tivesse chegado um pouquinho antes, eu acho que faltou isso pro Fluminense. Se o Abel tivesse chegado um pouco antes, tivesse arrumado a casa. Aquele demorou muito, ficou 3 meses o contrato acertado, demorando para chegar, né? Deixa o assistente aqui, né, Carlos? Fica falando pelo telefone. Não dá certo, não. E mesmo tinha assim, condições. Chegaram aí, conseguiram o 3º lugar. Foi um campeonato super digno no Fluminense. E se tivesse talvez chegado mais cedo, talvez tivesse conquistado o 2º título consecutivo. Com certeza. Agora vamos falar um pouquinho da Copa Coca-Cola. O Carlos esteve lá no Rio de Janeiro. Infelizmente a equipe aqui do Amazonas não venceu, mas fez bonito lá, né, Carlos? Olha, fez bonito, porque o Recanto da Criança é uma escola particular, uma escola que adota os meninos carentes bons de bola, paga inclusive, dá bolsa para o menino estudar, menino do Jorge Teixeira, do Alfredo Nascimento, da Cidade Nova em geral, da Zona Leste, traz esses meninos para a escola, eles estudam, participam das equipes de futsal e de futebol de campo, e eles venceram a fase aqui do Norte, depois venceram um outro jogo em São Paulo e foram para as quartas de final no Rio de Janeiro. Conseguiram vencer 2 partidas no mesmo jogo, uma no tempo normal 2-1 contra uma equipe do Rio de Janeiro, o Craque da Vila Aliança, e depois venceram o Operários de Londrina, no Paraná, nos pênaltis, inclusive com o Xaxá, que é o goleiro, o Eduardo Xaxá, fazendo 4 defesas de pênalti num jogo só. Então foi muito bom o desempenho desse menino. Tem um filho do João Carlos Carvalho, volante, mesmo
é você ver o João Carlos Cavalo jogando e o filho dele jogando, é a mesma coisa, o mesmo estilo, o mesmo porte físico. Então são jogadores, tem também o Manteiguinha, esse é craque, um meia sensacional, tem 14 anos o moleque e dificilmente ele não vai ser um grande jogador profissional. E o craque do time, o estrela do time, infelizmente não pôde jogar porque teve uma dividida na semifinal, teve uma fratura no dorso do pé, não pôde jogar a final, que chama Douzani, Matheus Douzani, é um cracaço, canhoto, jogador raríssimo hoje no futebol brasileiro, talvez no futebol mundial. A categoria que o rapaz tem com a perna esquerda. Então é um grande jogador e as equipes aí do Amazonas, aí, até do Brasil, tinha muita gente olhando lá, muita gente, muitos empresários vendo essa meninada lá e realmente o desempenho para o futebol do Amazonas desses meninos foi realmente algo de sensacional, porque você sair numa competição com 10 mil atletas e fazer uma final dentro do Rio de Janeiro não é para qualquer time, tá? De parabéns. Tá faltando, né, Carlos? De repente os dirigentes aqui do nosso futebol começam a olhar para essa garotada, começar a aproveitar nos times profissionais antes que eles façam essa transição e nem passem por aqui, já vão estrear em clubes de primeira divisão. Como o Douzani, se com certeza alguém vai tirá-lo daqui de Manaus e acaba nem passando aqui pelas equipes do futebol amazonense, infelizmente. E a gente precisa tanto, né, de bons jogadores, formar ídolos, né, para o nosso futebol como ele tem 15 pouquinho, anos, né? como pode jogar 3 jogadores de 15 anos nessa Copa, ele é um desses com 15 anos. Então é um jogador hoje sem medo de errar, pode colocar de titular em qualquer time aqui do futebol do Amazonas. Titular, coloca o menino para jogar, que ele é craque. Não é porque Ronaldinho, Neymar, Lucas, todos esses jogadores foram titulares com 15 anos. Por que aqui no Amazonas não pode jogar com 15 anos? Né? E ele iria deitar e rolar, com certeza. É isso aí, a gente fica por aqui e você, é claro, acompanha todos os lances da reta final do Brasileirão e também de tudo que acontece no esporte aqui no Amazonas, acessando acritica.com e lendo o caderno craque do jornal A Crítica.